Bem, pessoal, bom dia. Professor Edney aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar literatura, fazendo aí uma breve revisão para o Enem. Na nossa primeira aula sobre literatura, nós iremos abordar com vocês o quinhentismo, né? O que foi o quinhentismo? Quinhentismo ou literatura de informação, ok? Pode ser chamado das duas coisas. Então, nós temos aqui uma imagem que fala da chegada dos portugueses ao Brasil. Quando alguém fala, ó Cabral, acho que agora nós descobrimos o Brasil. Na época se tinha a ideia de que a Terra era plana. Então aí eles estão na linha do horizonte, no limite para cair literalmente no Brasil. Então, pessoal, vamos ver aqui o que vem a ser o quinhentismo. Chama-se de quinhentismo porque vai remontar ao ano de 1500. Toda a manifestação artística, toda a produção literária dessa época será denominada de quinhentismo. Então é interessante aqui falar que nós não temos uma literatura do Brasil, não é uma coisa própria do brasileiro, e sim é uma literatura no Brasil. Há uma diferença. Literatura do Brasil é algo produzido pelos brasileiros. Literatura no Brasil é uma literatura ligada ao Brasil. É a visão do homem europeu sobre o Brasil. Nós temos aqui uma tela, né, de Oscar Pereira da Silva, que é o momento do desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, onde hoje fica a Bahia. Na tela ele tenta mostrar aí como se deu esse encontro entre o português, que é o europeu, e o nativo, que vem a ser chamado de índio pelos portugueses. Certo? Então é uma visão do artista desse encontro entre o europeu e o índio. No quinhentismo, o que se demonstrava era o momento histórico vivido pela Península Ibérica entre Portugal, né, e Espanha, que abrangia uma literatura informativa e uma literatura de jesuítas, como as principais manifestações do período. Quem produzia literatura naquele período estava com os olhos voltados para as riquezas materiais, para essa literatura informativa. Então, ouro, prata, ferro, madeira era o que eles queriam encontrar nas novas terras. Enquanto que a literatura dos jesuítas se preocupava com o trabalho de catequese, com o trabalho de inserir os nativos, no caso os índios, na religião do europeu, no caso a religião católica, o cristianismo. Com exceção da carta de Pero Vaz de Caminha, considerada o primeiro documento da literatura no Brasil, as principais crônicas da literatura informativa datam da segunda metade do século XVI. Fato compreensível, já que a colonização só pode ser contada a partir de 1530. O Brasil só foi colonizado 30 anos após a sua descoberta. A literatura jesuíta, por seu lado, também caracteriza o final do quinhentismo, tendo esses religiosos pisado no solo brasileiro somente em 1549. Então, nós temos a colonização a partir de 1530 e a chegada dos jesuítas com o trabalho de catequese apenas em 1549. Relembrando, a literatura informativa estava preocupada com a exploração dos bens materiais da nova terra, enquanto a literatura de catequese estava preocupada em catequizar, em evangelizar os índios. A literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da nova terra,
de sua flora, fauna, de sua gente. É, portanto, uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem grande valor literário. Escritores, né, pessoas que tinham o dom da escrita, eram designadas pela coroa portuguesa, no caso de Pedro Álvares Cabral, para fazer esse levantamento de tudo que se tinha na Nova Terra. Então é uma literatura, como diz aí, meramente descritiva. Ele vai descrever detalhadamente tudo que se tem nessa Nova Terra, né? Então vamos dar sequência. Aqui nós temos, né, uma imagem, uma charge do encontro desse português com o índio. Então nós temos aí, o índio fala bem assim: quer dizer que vocês levam o ouro, o minério e o pau-brasil. E nós ganhamos o quê? Vocês ganham o direito de fazer piada de portugueses durante 500 anos. Foi a resposta do português para o índio, que levaram daqui tudo o que puderam levar desses materiais preciosos. A principal característica dessa manifestação é a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu que vinha de um mundo temperado e se defrontava com o exotismo e a exuberância de um mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor à terra aparece no uso exagerado de adjetivos, quase sempre empregados no superlativo. Belo é belíssimo, lindo é lindíssimo. Trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, né, da carta que ele escreve ao rei de Portugal, ele retrata bem essa situação. Ele exalta o que ele encontra aqui na Nova Terra. Então, a carta ela vai ser cheia desses adjetivos. Eles vão exagerar, eles vão exaltar muito a natureza encontrada aqui. O melhor exemplo da escola quinhentista brasileira é Pero Vaz de Caminha, que eu acabei de falar para vocês. Sua carta ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, além do inestimável valor histórico, é um trabalho de bom nível literário. O texto da carta mostra claramente o duplo objetivo que, segundo Caminha, impulsionava os portugueses para as aventuras marítimas, isto é, a conquista de bens materiais e a dilatação, o crescimento da fé cristã. Eram os dois principais objetivos da coroa portuguesa, né? Essa conquista dos bens materiais e a catequese, né? A evangelização dos nativos. Aqui, pessoal, nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele retrata o nativo, ele retrata o índio. Ele vai descrever esse índio em sua carta. Então ele diz assim: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que de a nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Aqui ele faz a descrição de duas índias. Então nós temos aí o nativo, o índio, e a imagem do europeu. Certo? Para a gente dar uma analisada nessas imagens, os traços da fisionomia de cada um, coisas bem diferentes. E aqui, pessoal, nós temos a literatura jesuíta ou a literatura de formação, a literatura de catequese. Consequência da Contra-Reforma, a principal preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, objeto que determinou toda a sua produção literária, tanto na poesia quanto no teatro. Mesmo assim, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico, baseado em trechos bíblicos,
e as cartas que informavam aos superiores na Europa sobre o andamento dos trabalhos na colônia. Então, a intenção aqui dessa literatura jesuíta, como bem fala aqui no slide, era de catequese, era de pegar o índio nativo e fazer tentar ele esquecer os seus costumes, a sua religião, no que ele acreditava, e fazê-lo agora acreditar numa nova religião. Tudo isso de caráter pedagógico, como diz aí, mostrando uma nova religião para eles, para os índios. Um dos grandes personagens da época, pessoal, dessa literatura no Brasil, dos jesuítas, foi o padre José de Anchieta. Ele representa bem o quinhentismo brasileiro. Ele era chamado pelos índios de Grande Piaí, ou Supremo Pajé Branco. Anchieta veio para o Brasil em 1553 e no ano seguinte fundou um colégio no Planalto Paulista, a partir do qual surgiu a cidade de São Paulo. Então vejam a importância desse padre, o José de Anchieta, para a formação, né, do povo brasileiro, para a catequese do nativo, do índio, né, até a fundação de uma escola, ele participou, né? Foi um personagem direto nessa construção. Ao realizar um exaustivo trabalho de catequese, José de Anchieta deixou uma fabulosa herança literária, a primeira gramática do Tupi-Guarani, insuperável cartilha para o ensino da língua dos nativos, várias poesias no estilo do verso medieval e diversos autos, segundo o modelo deixado pelo poeta português Gil Vicente, que agrega à moral religiosa católica os costumes dos indígenas, sempre com a preocupação de caracterizar os extremos, como o bem e o mal, o anjo e o diabo. Por último aqui, pessoal, nós temos, né, os principais cronistas da literatura jesuíta. Nós temos o padre Manuel da Nóbrega, que relata a chegada da primeira missão jesuíta ao Brasil em 1549, que é o marco da literatura jesuíta no Brasil. E, como eu falei agora há pouco, o padre José de Anchieta. Ele escreveu cartas, fez sermões, poesias e peças teatrais. Sua produção está vinculada ao zelo pela expansão da fé cristã. Seu teatro utilizava recursos do alto medieval em conjunto com elementos da cultura indígena, mostrando cenas de duelos entre anjos e demônios, pois assim ficaria mais fácil o aprendizado das lições religiosas. Embora tenha usado modelos europeus, Anchieta introduziu os costumes e a cultura indígena, resultando na criação de um estilo tipicamente brasileiro. Sua obra apresenta simplicidade, religiosidade e indianismo. E o outro é o Frei Vicente Salvador, que ele fala da história do Brasil. Bem, pessoal, eu fiz aqui uma breve explanação para vocês sobre o quinhentismo, ou sobre a literatura de informação, né, que tinha como os principais objetivos a, a obtenção de materiais preciosos, como o ouro e a prata, entre outros, e a catequização dos indígenas, dos nativos da nova terra. Esses eram os principais objetivos do europeu, né, com a nova terra, certo? Então eu espero que tenha aí ajudado vocês a entender um pouco o conteúdo, esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa vocês podem nos procurar no WhatsApp. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Forte abraço.